Olá, meus amigos, minhas amigas. Como sempre, as coisas que eu faço, que eu tive dificuldade em aprender, eu gosto de mostrar como é que eu resolvo hoje. Então, eu sempre tive muita dificuldade em calcular as peças arredondadas ou as peças em oval. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma cestinha que coubesse esse prato aqui, então, antigamente eu tinha uma dificuldade muito grande. Então eu pegava isso aqui e ficava medindo com a fita e media, não dava certo. E quando dava certo eu fazia o molde daquilo. Mas aí depois surgia uma peça arredondada, fundo redondo, que eu também não tinha medida e queria saber como calcular aqui a parede dessa peça, tanto no fundo quanto em cima. E eu vou dar uma dica para vocês de como foi que eu resolvi isso daqui. Não sei se vocês todos já ouviram falar no valor de π, mas no final do vídeo, depois que a gente acabar isso aqui, nós vamos dar uma explicação bem brevezinha, caso alguém queira lembrar, né, como é que se calcula o π e para que ele serve. Mas essa medida é a dízima periódica, que representa por 3,14. Se nós queremos calcular algo redondo, e isso também é usado inclusive nas construções, nós precisamos de saber qual é o nosso diâmetro dessa peça. A primeira coisa que a gente precisa saber. Ou seja, eu quero que o fundo da minha peça tenha esse diâmetro. Diâmetro, qualquer lugar que eu medir vai dar a mesma coisa. Ó. Aqui tá dando 25, aí eu vou em outra posição, ó, 25. Onde eu colocar essa fita, o valor vai ser o mesmo. Então esse é o nosso diâmetro. A metade dele a gente chama de raio. O raio também, do centro para a borda, vai ter sempre a mesma medida. Vou mostrar para vocês como é que eu chego nas medidas que eu preciso, tá bom? Eu quero um diâmetro de 18. Então, eu vou medir aqui o meu compasso com 9, ok? Com 9. Porque 9 mais 9 vai dar 18. Então, nós vamos colocar o compasso aqui, ele tem um biquinho. Eu fiz um pontinho aqui, só para não me perder. Eu coloco aqui a pontinha do compasso e vou passar, ó, o lápis do compasso aqui, ó, o grafite dele. Aqui, ó. Ok? A gente passa, olha, eu já estou com a circunferência aqui de 18 centímetros de diâmetro pronta. E ela tem 9 de raio. Qualquer lugar que eu medir aqui, ó, vai ter 9. E nós vamos ter 18 aqui, ó. Aí, ó, 18 centímetros, ó. Né? Então, nós já temos uma aqui, né? Já feita. Fizemos outra agora. E aí, depois que a gente faz isso, nós vamos marcar o centro nosso aqui, tá? Da nossa circunferência. Nós vamos marcar aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, para facilitar pra gente quando a gente estiver cortando esse diâmetro. Então aqui tem 18 centímetros, aqui também tem 18. Aí depois que a gente corta, olha, ficou assim. Eu cortei na tesoura mesmo, tá? Eu cortei na tesoura e deu certinho também. Aí agora eu tenho o molde meu com 18. Aí eu vou pensar, e agora? O que eu faço? Como que eu vou fazer as laterais aqui, onde eu quero colocar meu zíper, fazer minha bolsinha, minha necessaire, marmiteira, e eu começo a fazer isso aqui, ó. Isso é chato, não dá certo, e aí nós vamos utilizar uma coisinha que é uma máquina de calcular. Então, olha, nós vamos pegar nosso fundo e a nossa tampa tem 18 centímetros. Vamos pegar 18 vezes 3,14.
56 centímetros e 52. Nós vamos precisar de uma tira aqui, ó, que tenha 56,5, né? 52 aqui. 56,5. Só que nós precisamos de pelo menos mais 2,5 centímetros, porque nós depois vamos fazer as emendas, as costuras. Então nós vamos cortar as nossas peças que vão circundar a nossa circunferência com 59. Eu vou tentar fazer então uma marmitinha redonda, pode ser usada também como uma valise de viagem. E tá muito na moda, né, esses cactos. E o que eu vou precisar? Olha, eu vou precisar de fundo e da tampa para isso aqui. E vou precisar das laterais. Vou precisar do zíper, aqui também. E eu vou colocar uma alcinha. Então, como é que nós vamos cortar isso? Primeiro, vamos lá pelas tampas. Para contrastar, eu escolhi essa estampinha aqui também, para contrastar, para não ficar muita informação. Então, o que eu fiz? Peguei o meu molde, fui no tecido, cortei uma vez, cortei outra vez e assentei a manta nesse tecido aqui, a manta já está assentada, e passei um zigue-zague para prender essa manta em toda a volta. Se você quiser prender só com a cola temporária, tudo bem. Eu prefiro fazer isso para que a peça não saia do lugar depois. Muito bem. Depois que eu fiz isso, eu já saí marcando aqui, ó, onde era aquele meio, olha, em todas elas, ó. Aqui, e já deixei tudo marcado, ó. Porque quando eu for costurar, eu já tenho aqui, ó, a minha guia de costura, né? Ó, elas todas já estão marcadas. Não sei se está dando para vocês verem. Vocês podem marcar com lápis, com caneta que apaga, do jeito que você desejar. Mas o importante é que você faça isso para facilitar a sua vida depois. Então aqui seria essa parte de cima e essa aqui é a de baixo. Depois eu vou precisar do quê? Do forro dessas partes, ó. Aqui e aqui, ó, tá? Eu vou deixar reservado isso por enquanto. Então, nós falamos que nós precisaríamos das nossas faixas de 56,5 mais 2,5, 59. Nós vamos precisar, olha, da frente, esta e esta. Ela vai ficar assim, ó, e essa aqui em cima, né? E o zíper no meio. Então, o nosso zíper vai ficar aqui, ó. Ok? Depois nós vamos pregar isso tudo aqui. No fundo dessa, eu colei um pedaço de TNT, aquele tecido não tecido. É um pouquinho mais forte ele, nessas duas partes aqui do tecido principal. E eu vou colar agora a manta nesse tecido de forro, que eu tenho as mesmas partes ali, ó. Tá? Aqui vai ficar principal e forro, principal e forro. E para esse forro aqui, eu prefiro usar uma manta que vai ficar bem melhor, bem mais estruturado, porque esse aqui vai deixar ela bem pezinha e esse daqui vai deixar macia. Essa manta aqui, ela tem um lado bem macio e esse outro mais áspero, onde tem uma resina, mas não confiem nessa resina não, viu, gente? Que ultimamente essas resinas, não, pelo menos aqui pra mim, não estão chegando que valha não, sabe? Mesmo passando o ferro em cima, não tá sentando bem não. Mas a gente pode usar um pouquinho da cola e colar isso aqui, ó. Cola temporária. Eu venho aqui com ela, bato aqui um pouquinho e vou assentando aqui o forro, esse tecido, aqui. Depois eu vou recortar. E eu pego também essa outra partezinha aqui da mesma forma, ó.
a gente põe aqui. E mais pra cá. Pronto, esse aqui eu já posso recortar. Eu sempre tenho uma tesoura só para cortar manta, porque senão a manta cega a minha tesoura de cortar tecido. Ó, você pode cortar assim, tem pessoas que gostam de cortar na tábua de corte. Então agora a gente passa um zigue-zague em volta de todas essas faixas que estão com a manta, para ficar bem firme o nosso trabalho e facilitar também. Então aqui já passei nas duas, a gente repara esse restinho de manta. Vocês percebem que depois que a gente passa a costura, a manta foge um pouquinho, ó. A gente tem inclusive que acertar isso aqui. Outra aqui também é tirar essa rebarba. Tá prontinha aqui, as duas estão prontas. Aqui, essa aqui, eu vou dobrar ao meio, bem certo, viu, gente? Sem pressa, achar o meio de verdade. E nós vamos marcar esse meio aqui, ó. A gente pode marcar com caneta, como pode também dar um pique. Eu vou marcar com essa caneta que apaga. Pode marcar com giz. Mas é importante que se marque isso. Ó, então aqui eu tenho o meio, ó. E o meio aqui. A mesma coisa vou fazer com essa. Meio e meio. Já marcamos meio de tudo aqui, de todas essas faixas que nós necessitamos. E agora como que nós vamos fazer? Nós vamos recortar aquelas duas partes que nós deixamos sem manta, sem nenhum reforço, que vai ser fundo dessas duas peças. E aí, a gente vem aqui, marca novamente, ó, com o molde, e nós vamos recortar. E aqui, ó, marca o meio aqui, aqui, aqui e aqui. Ó, aqui e aqui, aqui e aqui. Aí, o que que eu faço? Eu dobro aqui, olha, no meio, ó, dobrei no meio, aquele meio que eu marquei, eu coloco um alfinetinho aqui para não escapar da minha mão, eu vou cortar as duas já de uma vez, vai ficar mais fácil para nós. Eu dou um pique se eu quiser, ou então é só marcar com caneta também. E eu já tenho as duas peças cortadas, ó. Aqui, tá vendo? Ficou certinho. Ó. E aqui também, ok? Então, agora nós vamos montar. Primeira coisa, eu preciso de um zíper para colocar aqui. Esse zíper vai, a frente da minha bolsinha é essa frente. Então, o que que eu quero? Eu quero que isso daqui fique assim, ó, aqui, e a outra aqui por baixo, né? Tanto faz eu começar por aqui como por essa, né? Tanto faz. Então, nós vamos começar colocando o zíper nessa pequenininha aqui primeiro. E aí, a história é assim, olha. Eu pego aqui e vou colocar, ó. Eu não quero que esse zíper fique assim,
tem que tomar cuidado, porque a nossa tendência vai ser o quê? Como é direito com direito, de nós prendermos aqui em cima, ó. Se eu prender aqui em cima, quando eu virar, vai ficar, ó, de cabeça para baixo. Tá certo? Olha aqui, então eu vou prender aqui embaixo, esse zíper. Aqui. E eu quero 2 cursores, eu já até coloquei aqui, não tem problema nenhum. Eu posso colocar esses cursores cá pra ponta, eles nem me atrapalham a costurar, ó. Ó, fica até fora da peça, depois é só puxar. Eu tô trabalhando com um zíper de 1 metro. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a parte do fundo, né? Olha, e vamos também colocar aqui, junto. Aí eu marquei aqui o meio, ó. E eu tenho o meio da minha peça aqui também, ó. Das duas, então, já me facilita. Aí, vamos prender aqui, ó. O zíper com essas 2 peças. Deixa eu tirar esse daqui pra ficar melhor. E agora, eu já vou na máquina e vamos passar prendendo esse zíper, ó. Uma costura daqui e aqui. Então agora nós vamos passar uma costura prendendo esse zíper de fora a fora aqui. Essa sapatilha, outro chama de calcador, pezinho. Essa daqui não é boa pra isso aí não, mas quem tiver sapatilha ou calcador de pregar zíper, esse aqui é um modelinho que eu tenho, é muito bom. Mas se não tiver, você pega seu calcador normal e vai chegando o ponto da máquina para o lugar que você quer, tá? Que vai fazer a costura. Também dá certo. Então, aqui nós vamos passar uma costura com esse calcador. Vou passar lentamente, porque eu tenho muita camada de tecido aqui. E vou colocar até um ponto 30, não vou colocar nem o 2,5 não, porque tá bem pesado aqui, ó. 1, 2 e 3, 1, 2, 3, ó. Dei retrocesso e agora a gente vai costurar até o final. Então, olha como é que ficou. E olha aqui atrás o fundo. Então, agora eu vou passar uma costura aqui para rebater essa costura do zíper e firmar, né, as 2 peças, olha. Então, vai ser esse aqui de fora a fora. Eu vou colocar aqui uns grampinhos para me ajudar, ó. Então, nós pregamos o zíper com essa parte primeiro, fizemos a mesma maneira com essa aqui, e aí depois nós passamos uma costura aqui de fora a fora para rebater, e eu passei uma outra fechando aqui para poder ficar mais armadinho. E aí nós vamos montar agora a nossa peça, mas nós precisamos de fazer a alça que vai lá em cima, no topo da peça. Tem várias maneiras de fazer uma alcinha. Eu vou fazer desse modo aqui, mas cada um faz do jeito que desejar. Dessa maneira, eu cortei um pedacinho dessa fita aqui, onde eu moro, aqui essa fita chama-se rack. Um pedacinho dessa fita, pode ser qualquer cor, você pode também usar um pedaço de manta acrílica, um pedaço de TNT, enfim, só para dar um corpozinho nela. Eu venho aqui, ó, na beiradinha do tecido, ó, e vou passar uma costura.
Então, aqui tá o direito do tecido. Tô costurando na pontinha do direito do tecido. Vou costurar aqui. Então, eu passei uma costura aqui, de fora a fora. E essa medida desse tecidinho aqui, ó, eu medi 3 vezes o tamanho desse recheio aqui, ó, a largura desse recheio, tá bom? É só fazer isso que dá certo. Agora eu vou virar pra cá, ó, olha só, aqui. E o ideal tivesse um ferrinho aqui agora, mas a gente não tem e a gente vai fazer assim mesmo, ó. Eu vou amassar aqui direitinho. Tem 2 modos agora. A gente pode virar aqui e prender assim, ó, pra ficar aparecendo o meinho, ó. Como também, o que a gente pode fazer? A gente vira bem certinho na ponta daqui, ó. Como eu não tenho ferro, vou colocar aqui um alfinetinho, pra não voltar. Aí eu dou uma dobrinha aqui, ó, só para acabamento, ó, porque essa peça vai ter que ficar até aqui. Então eu vou dar uma dobrinha, ó, aqui, para acabamento, ó. E volto com ela aqui, ó. Vou fechar bem nessa beiradinha. Aí eu vou para a máquina e vou fechar. Então, a nossa alça vai está aqui com 34 centímetros. Eu venho aqui, ó, no meio, um dos meios, nós marcamos, né? 1, 2, 3 e 4. A gente coloca aqui no meio, põe um alfinete e vem de cá, ó, na outra parte e outro alfinete, ó, para prender nossa alcinha. Aí, gente, eu gosto de medir pelo menos 2 centímetros aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou medir 3 centímetros, ó. 3 centímetros e vou marcar. Vou marcar aqui, ó, que eu vou passar uma costura para fechar isso aqui. E aqui a mesma coisa, ó, 3 centímetros, que é para prender a alça. Então, isso eu já posso fazer agora. Vamos fazer agora. A gente vem aqui. Subo em cima da costura da alça mesmo, onde tá passando a linha. E vem. Essa caneta, ela apaga depois com o ferro. E aqui também. E como é alguma coisa que eu posso colocar pesado aqui, por exemplo, pode ser marmita, eu vou dar um X aqui, ó, na costura. Aqui. Faço aqui de novo, para ficar bem reforçado. E termino o X, ó. Vou fazer isso dos 2 lados e mostro para vocês. Então, aqui já está pronta a parte de cima. Agora, nós vamos juntar essa parte aqui em cima, né? Que a nossa alcinha vai aqui, ó. Então, aqui, ó. Já tinha marcado aquele meio. Aqui o meio também, ó. Eu vou juntar de dentro pra fora. E vou colocar alfinetes aqui. Nós precisamos de circundar. Então, olha só. Eu venho aqui e vou deixar mais ou menos até a metade aqui, ó, pra eu saber qual a minha metade, tá? Lá, ó. Pra eu não ultrapassar, ok? Então, o que que eu faço, ó? Coloquei um alfinetinho ali, agora eu vou juntar tudo isso, ó. Tem modo de fazer também só com esse tipo aqui, ó, de pegadorzinho. Só que eu não gosto muito não, porque na hora que a gente vai costurar
tem que ficar tirando e o tecido costuma não dar certo, fugir. Cada um tem um jeito, né? Para o meu jeito eu não gosto. Então, peça redonda, a gente tem que ter muito cuidado, porque se não for tudo marcado, foge, você pensa que costurou, não costurou nada. Ó, tá dando até aqui, ó, o meio. Lembra que eu falei que a gente ia cortar maior para poder depois fechar? É isso, tem que sobrar tecido mesmo. Não pode faltar tecido. Então, gente, cada um tem uma maneira, né, de fazer isso aqui. O que que eu fiz? Quando eu cheguei aqui, ó, nesse encontro aqui, aí eu não vou fechar tudo, porque eu preciso de unir essa parte daqui até lá embaixo. Então, o que que eu faço? Eu vejo o quanto que eu preciso ainda de tecido aqui, ó, e passo uma régua. Aqui, ó, eu venho com a régua e faço com a caneta aqui uma reta, né? Eu fiz aqui, ó, pra eu ter uma noção até onde que eu preciso costurar. Porque eu preciso nisso aqui antes de fechar tudo isso aqui. Além disto, eu tenho também que fazer o acabamento dessa costura que nós vamos fazer aqui agora. Então, primeiro, nós vamos fazer a costura. Olha, eu já uni as duas aqui e vou passar a costura. Tá vendo? Eu deixo uma beiradinha aqui, ó, do alfinete e vou lá pra máquina, olha. E vou fazer uma costura aqui, de fora a fora. Agora eu vou cortar esse excesso. Eu corto assim, ó, meio centímetro da costura. Aí eu passaria uma costura aqui, não é? Mas só que não posso deixar desse jeito, fica feio. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar um pedacinho do nosso tecido, vamos colocar do marronzinho, olha, e vou cortar uma tirinha de forma que eu tenha aqui uma dobra. Eu vou colocar, olha, gente, eu vou colocar aqui com 4 centímetros, eu vou colocar aqui 5 centímetros, ok? E vou cortar esse pedacinho aqui. Aí, como aqui já tem essa cor, né, vai ficar bonitinho. O que que eu faço aqui, ó? Eu dobro aqui. Eu já falei, tem muitos modos de fazer, viu, gente? E dobro aqui. Ó. Vou pegar aqui a minha cola de colégio, que ela ajuda aqui na ausência do ferro. E fica bom também. Olha, dobra aqui. E vou dobrar a outra. Ó, fiquei com uma tirinha aqui, ó. E essa tirinha, nós vamos colocar ela aqui, ó. Tá? E eu pego essa cola também de novo, ó. Vou passar aqui só para ela me ajudar a assentar essa tirinha. E vou costurar essa tira aqui, ó. Aqui. De um lado e do outro. Aí você vai falar, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui o zíper. Ó. Eu já fico com uma parte mais solta. Aqui não importa o tamanho, tá, gente? Ó,
eu vou lá pra máquina e vou costurar isso aqui. Aí eu posso soltar um pouco de alfinete para eu ter espaço e vou costurar aqui. Vou costurar um lado, depois o outro. É um trabalhozinho, mas é o que mais dá trabalho aqui nessa peça. Não é nada demais, não. É só a gente tomar cuidado, tá? Vou puxar aqui. Pronto, achei o meio. E vou começar a costurar aqui, ó. Vou colocar a máquina mais devagar. Aí. Muito bem. E a gente vai costurando e vendo que não tá pegando aquela parte lá de baixo. Senão a gente costura errado aí. Nós passamos a costurinha aqui, ó. Ó, como é que ficou por dentro, né? Não aparece costura. Deixa eu tirar esses alfinetes daqui que já não preciso mais. E aparei aqui, e aí já voltamos os alfinetes, ó. Agora ficou tudo certinho. Então, eu, Ana Maria, não tenho condições de pregar o viés direto aqui, porque eu ainda não tenho essa habilidade que muitas artesãs já têm, né? Eu não tenho, não. Mas eu primeiro vou unir isso daqui tudo com um pontinho zigue-zague, para depois eu ficar muito mais tranquilo para colocar o viés. E vou fazer do mesmo modo na parte aqui de baixo. Eu vou colocar isso aqui e vou unir. Eu vou unir aqui com zigue-zague, começar aqui e mostrar para vocês. Só o início, depois eu mostro como é que ficou. Olha, a gente vem pra cá, eu gosto de fazer dessa parte de cima para baixo, que eu acho que o tecido encaixa melhor aqui. Ó, baixo, coloco aqui o zigue-zague, não precisa ser um ponto grandão de zigue-zague. Pode ser mais espaçado também, distante um do outro, mas é preciso fazer esse zigue-zague. Então, vou aqui, ó. E tem que fazer isso com carinho, com calma, vendo se todas as peças estão juntando-se. Pronto. Então, meus amigos, ó, eu passei, e tem que fazer revisão, olha aqui, ó. Aqui eu passei o zigue-zague, já tá vendo que tá solto? Vamos passar aqui de novo, olha. Sem o zigue-zague nela todinha, mas a gente tem que revisar. Essa parte de cima aqui. E coloquei a de baixo também, ó. E passei um zigue-zague em tudo. Primeiro alfinetei, como vocês viram, né? E agora nós vamos dar acabamento. Nós vamos colocar um viés aqui. Eu escolhi esse aqui, é um viés industrial, pra gente passar aqui assim, olha, como que vai ficar. Só que nós vamos primeiro colocar ele do lado de lá, prender, para depois a gente virar aqui, ó. E a mesma coisa nós vamos fazer lá embaixo. Então, nós vamos começar a colocar esse viés aqui. Vamos abrir, ficar com duas pecinhas quase separadas. Vou aqui para a máquina e vou iniciar o viés de um jeito um pouquinho diferente dessa vez e mostrar para vocês. Eu corto um pedacinho do viés, ó, um pedacinho assim, ó.
4 centímetros mais ou menos. E as dobrinhas dele já estão aqui, ó. Então ele já está ajeitadinho aqui. Aí eu venho, onde eu vou começar o viés, que vai ser aqui, ó, nessa beiradinha, nesse encontro, eu vou colocar esse pedacinho aqui, ó, o avesso dele para mim, aqui para cima, olha. Vou colocar ele aqui, vou fechar, prender ele aqui, ó. Posso até prender com a máquina tá no zigue-zague, vou deixar no zigue-zague mesmo, ó. Pronto, ele tá preso, só para facilitar a costura. Eu vou tirar aqui o excesso de linha, como sempre, não gosto de linha solta. E aí, eu vou começar a prender o viés, aqui ó, ele já tem essa dobradura aqui, vou abrir aqui, desse industrial, e vou colocar aqui ó, aqui no meio ó, no meio dessa linguetinha que eu coloquei. E aí, agora sim, agora eu vou costurar com um ponto reto, não preciso mais de zigue-zague não. Passar aqui a máquina para o ponto reto. Vou baixar o calcador, ó. E vou pregar esse viés aqui. Começando aqui, desse meio aqui, ó. E vou terminar ali também. Agora sim, vamos devagar. E deixar bem preso. Tá? Estamos quase terminando, tá bom? Já vou mostrar pra vocês como é que ficou. Agora nós estamos quase chegando no início da costura do viés. Aí, lembram? Eu comecei aqui dentro, eu vou terminar aqui dentro também, pra ficar mais fácil pra gente. Eu já posso cortar aqui. Ó, corto, desligo o viés, né? E ele vai aqui pra dentro, ó. Ó, eu vou continuar passando aqui a costura. Ó, vou passar, passou, terminou o viés. Aí agora, vou mostrar como é que a gente vai fazer o uso desse pedacinho aqui, ó. Nós queremos virar o nosso viés todo pra cá, ó, sim. Vamos virar. Vai ficar mais fácil pra gente mostrar como é que a gente faz. Aqui tá o viés, ó. E aqui aquela lingueta. O que a gente faz aqui, ó? Põe a câmera bem pertinho aqui. Ó. Aqui a gente vai dobrar. Olha só. Dobrou. Vira pra cá, ó. O acabamento tá feito, ó. Tá vendo? Desse viés. Olha como fica bonitinho. Eu acho que fica bem elegante desse jeito aqui também. E nós vamos prender, né? Esse pedacinho aqui. Por quê? Agora nós temos duas opções. Nós podemos fechar isso aqui à mão, o que seria muito mais bonito, com ponto invisível. Como também nós podemos ir à máquina e passar uma costura aqui, ou até mesmo uma costura decorativa, se a sua máquina tiver. Como também pode ser um zigue-zague. Eu prefiro fechar isso aqui à mão, com pontinhos invisíveis. Como eu vou fazer lá embaixo, igualmente, eu vou iniciar, depois eu vou mostrar como é que ficou. Depois, no final, eu começo a dar os pontinhos invisíveis para aquelas pessoas que tem alguma dúvida, tá bom? Então aqui, do mesmo jeito que embaixo, eu vou cortar um pedacinho de uns 4 centímetros, vou colocar aqui, lembram? Ó, e gosto logo... Ah, quero falar uma coisa pra vocês. Eu vou querer que o meu viés venha para cima, ou ele vá para baixo. Ó, assim, que ele venha de lá pra cá, ou ele vai daqui pra lá. Eu prefiro daqui pra fora, ó. Então, por causa disso, eu vou começar aqui dentro, porque eu quero que ele vire pra lá, ó. E aqui, lembram? Vamos colocar o pedacinho aqui,
vamos costurar, prender esse pedacinho pra só me adiantar. Vou lá, ó, dou uns pontinhos, prendo. Aqui mesmo posso até dar um retrocesso, ó, só para encaixar o viés aqui dentro, sem precisar de desligar aqui a máquina. Olha, então vamos colocar o viés agora, daqui para lá, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, ó. Vou passar o viés aqui muito tranquila, bem devagar, para o meu serviço ficar bem bonito. Já já eu mostro como é que fica. Então, ó, pessoal, passei o viés, virei ele pra cá, e agora eu vou mostrar como é que eu faço o pontinho invisível. Eu acredito que todo mundo deve fazer da mesma forma. Eu escondo aqui, ó, o nó da linha, né? E vou costurar de forma que eu entre aqui dentro do tecido, ó. A minha agulha vai passar aqui dentro, ó. Ó, vendo aqui? E depois vai passar lá dentro do tecido. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Aí. Ó, dentro do tecido. Olha aqui, ó. Assim, ó. Aí agora eu vou pegar aqui dentro do tecido de viés. De novo, ó. Aqui e lá dentro do tecido novamente. O tecido principal, nesse caso aqui é o marronzinho, depois os cactos. Olha, passo aqui por dentro. Aí fica, ó, não aparece costura de jeito nenhum. E eu gosto de fazer assim, porque acho que fica um viés bem acabado e a peça também. Ó, vou fazer mais uma vez. Aqui, ó. Aqui. Eu acho que eu tô com a agulha grossa. E agora em cima, aqui, olha, em cima por dentro, ó. Não tem essa dobrinha aqui? A agulha vai pegar aqui dentro, ó, ó, tá vendo? Aí, ó. E não aparece a costura. Vamos de novo, ó. Uma vez aqui. Outra vez aqui. Eu puxo se eu quiser. Se não quiser também, posso fazer vários pontos e puxar depois, ó. Aqui também. Ah, ó, vou puxar agora, ó. Estão vendo? E aí eu vou fazer tudo isso nessa peça. Mas o nosso interesse era em mostrar como cortar essa parte aqui, qual o valor que eu coloco. Isso é para você fazer capa de bujão, botijão de gás, capa de bujão de água, para fazer essas peças arredondadas, enfim, tudo que você quiser, calcular quais medidas que eu coloco na lateral, né, desses formatos assim. Aí vamos relembrar. Eu acho o diâmetro, que é uma distância de uma ponta a outra, ou seja, é o raio 2 vezes, e multiplico por 3,14, vai dar certo. Façam isso e acrescentem uns 2 centímetros de costura, ou 3, ou 1, porque depois você pode cortar um pedacinho, não tem problema nenhum. O que não pode é faltar. Eu agradeço muito a todos vocês pela participação, de ter tido paciência de ver como é que eu faço as coisas. E mais uma vez eu vou dizer, cada um tem uma maneira de fazer. Eu só estou mostrando uma das maneiras que eu faço, que eu acho legal de fazer, divertido. Eu espero que vocês continuem curtindo o nosso canal. Mostre para seus amigos, suas amigas, e que vocês ganhem muito din-din nesse Natal. Já pensou se vocês fizerem várias cestinhas com motivos de Natal assim, encher de presentinhos lá dentro, ou de docinhos, ou de o que vocês quiserem? Olha, vocês vão fazer uma sucessão, talvez até um panetone aqui dentro, né? Dá para levar também, e a pessoa vai ficar super encantada. Eu acho que é uma boa peça para vender e para presentear. Fiquem com Deus, que o nosso Brasil tenha a felicidade de ter sempre artesãos dispostos a criar cada vez mais
porque nossos tecidos são lindos, nossa pátria é linda e os nossos artesãos são muito competentes. Fiquem com Deus, um beijo bem grande.